Bem-vindos ao Horizonte de Conversas, o videocast que traz conversas inspiradoras e, claro, convidados que sempre têm algo valioso para compartilhar. Eu sou Flávio Noronha e aqui buscamos ampliar o nosso conhecimento em bem-estar, saúde, longevidade, felicidade e, claro, as mudanças que andam pela nossa sociedade. E o nosso videocast Horizonte de Conversas é uma realização da Eluna Educação, produzido pela Azur Produções. E hoje nós estamos aqui, olha, num bate-papo muito tranquilo. E eu estou falando tranquilo mesmo, estou aqui com o Luiz. O Luiz é da Azur Produções e a gente conversa bastante para poder produzir tudo e olhar quais essas temáticas que a gente vai abordar ao longo de cada episódio. E o Luiz, ele é formado em Relações Internacionais, produtor cultural, com várias produções aí por Brasília e pelo Brasil. E sempre que a gente está conversando, uma temática bate muito forte, né, ô Luiz? Que é quando a gente fala da questão da emoção, né? Sempre tem ali a ansiedade, a depressão, né? E aí? Não, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite nesse segundo episódio aqui. Estou me sentindo honrado de estar sentado aqui nessa cadeira, que eu já sei que pessoas importantes já sentaram aqui. Sempre que a gente está montando essa pauta para falar dessas temáticas, a gente pesquisa muita coisa, saúde, bem-estar, felicidades, e aí sempre tem algumas coisas que, né, aqueles highlights, aqueles temas que vão surgindo assim, né? E quando você falou pra gente falar sobre Janeiro Branco, né, que traz essa temática assim um pouco amplificada, eu fiquei muito honrado, porque eu falei, ixi, mas aí dá papo que só. Pra quem não sabe, a gente sempre senta, conversa na hora de fazer as nossas pautas, então sempre tem muito café. Regada a café. Regada a café e muito bate-papo. Então é uma produção intensa. E é muito bom a gente poder compartilhar tudo isso que a gente vem produzindo. Porque a gente, baseado em muitas pesquisas, né? Quem não tem ansiedade conhece alguém que tem aí um quadro de ansiedade, tem um quadro, né, de depressão, que às vezes leve, né, às vezes um pouco mais grave, mas ali sempre tem aquela questão da ansiedade. E os números, eles já comprovam, né, que o mundo, a ansiedade, ela está crescendo. E a depressão, né, vai junto. E aí, quando a gente pensa assim, como é que a gente vai cuidar desse tanto de gente, como é que a gente faz para poder cuidar? A Organização Mundial de Saúde já mostra, né, esses dados aí, né, que são bem alarmantes. E claro, também, né, o quanto isso também prejudica dentro do dia a dia, da rotina, da família, né, no trabalho. E aí a gente falou, por que não a gente abordar esse tema e trazer essas informações e trazer maneiras de poder cuidar, né? A gente tem, né, casos, né, no dia a dia. Eu falo assim, né, que eu como médico, né, encontro isso no dia a dia e tenho, né, em alguns casos tenho que medicar, em outros casos às vezes não é preciso medicação, então tem outras formas de poder tratar. E a gente vai ali ajustando. No dia a dia, você olha muito tudo isso aí, quando você está no teu trabalho, na tua produção cultural aí, com os artistas. Completamente. Produção é uma coisa que envolve muito estresse, né? E aí, além do estresse, eu brinco que tem dois fatores que a gente sempre trabalha, que é muita expectativa das outras pessoas e esse estresse constante, porque a gente tem sempre muito planilha, horário, prazo, o voo não pode atrasar, enfim, aquelas coisas todas. E dá para ver não só falando de produtores ou da cadeia produtiva, da economia criativa, mas falando também de amigos, pessoas próximas, a gente vê que tem aumentado esse grau, né, de depressão e ansiedade, né? Vou fazer esse binômio assim. E nessas pesquisas que a gente vem fazendo, a gente vem trocando, esse dado da OMS, esse último relatório que fala que o Brasil fica em primeiro lugar em ansiedade e quinto em depressão. Então isso já mostra pra gente que tem uma questão aí que a gente precisa trabalhar,
que a gente vem sempre falando sobre isso, e que a gente precisa estar muito atento, não só atento a nós mesmos, como também a nossa comunidade, quem está próximo da gente, seja um colaborador, um colega de trabalho, o próprio amigo ou amiga que está do nosso lado, que a gente vai vendo essas questões sendo cada vez mais presentes no nosso dia a dia, né? Então, dá para ver que essas coisas estão aumentando bastante, né? Agora, você falou aí da questão da gente ser número 1, né? O número tá até triste, né? Quando a gente fala que é o número 1 em adoecimento emocional. E aí, eu fico pensando, assim, uma das coisas assim, que você fala da questão da produção cultural, que está ali, que gera muita ansiedade, muito estresse, e você acha que está aumentando, tem dentro da própria produção, que no pós-pandemia, que ficou todo mundo parado, e que aí você acha que o pessoal ficou mais... que acha que piorou por conta de tudo isso, essa falta de incentivo, depois, né, um mercado que retomou de forma mais lenta... Teve. Você vê que tem por conta desse rearranjo, primeiro a pandemia, que todo mundo começou a fazer muita live, então acho que vem as redes sociais com muita força, né, para um setor que era muito do dia a dia, no sentido de ser da rua, né, mesmo assim, né? E aí, primeiro essas redes sociais e depois essa abertura. Depois dessa abertura, aí você consegue ver, né, que as pessoas estão mais adoecidas, tem um pouco mais de irritabilidade, tem um pouco mais de essa ansiedade mesmo das pessoas, né? As pessoas começaram, também teve, depois desses dados todos, e se discutir muito sobre isso, as pessoas começaram a falar mais sobre. Então, que por um lado isso é bom, porque a gente consegue, né, de uma maneira mais franca, aberta, falar com as pessoas, né? Mas teve um aumento mesmo, sim, sabe? Imagino tanto que deve ter sido... E eu acho que para essas profissões como um todo, né? Acho que você trabalha mais com isso, você sabe disso, né? A gente sempre fala, né? A gente sabe que hoje, né, no nosso país, quem predomina mesmo na questão desses transtornos, né? É a categoria os médicos, né? Então o pessoal da área de saúde é muito afetado, né? Porque há uma cobrança muito grande, há também uma pressão muito grande em chegar aos resultados, o excesso de trabalho, a necessidade de atualização constante, parece que não para, né? As atualizações não param um minuto nenhum e parece que tem que estar em todo esse movimento. Então a gente sabe que as equipes de saúde, os profissionais de saúde são muito afetados com essas questões de ansiedade. E a gente sabe, né, ansiedade e depressão, e a gente sabe também que os professores também têm aí um grau muito alto também, né, desse quadro, porque está em sala de aula, né, está lidando ali, né, com o ensino, com a pressão. Hoje a gente tem uma pressão muito grande também em relação ao próprio modelo de educação, né, familiar, né, que tem educação positiva, as famílias se comportam de maneira diferente, e aí a escola, o professor começa a virar um pouco, né, meio refém aí dessa mudança na sociedade, que é isso, né, o mundo é em movimento, mas que gera muito estresse, muita ansiedade. E na pandemia veio a telemedicina também, né? Veio a telemedicina, os professores também, né, no caso os professores ficaram dentro de casa ali fazendo suas aulas ali pelo computador, né? Tem uns memes bons, mas eu acho que o resultado... tem uns memes bons que a gente fica trocando, mas o resultado, no final, né? Tem um quê pra gente ficar mais atento a essas coisas, né? Acho que os casos também de agressão dentro da escola, né? Assim, contra o professor ou outros alunos, né? Bullying, essas coisas, todos relacionados à escola também, eu acho que teve um fator significativo, né, também para piora, né, no ranking, né, do Brasil. E que vale lembrar que o Brasil é o primeiro na América Latina, na América do Sul, em depressão e ansiedade. Então, assim, a gente já está vendo que acho que a gente precisa manejar essa saúde, né, políticas de saúde pública de uma maneira que seja mais efetiva para a população como um todo, né? Você falou do médico, você falou do professor, eu falei dos produtores culturais, enfim, todo mundo que trabalha com eventos, mas também tem uma série de outros profissionais que também, por conta de uma pressão, os profissionais, né, os motoristas de aplicativo também, que a gente não sabe como que isso é para eles, né? Os motoristas de ônibus, enfim, de transporte público, né?
Então a gente vê, né, toda essa... E é uma pressão hoje de produzir o tempo todo. Uma coisa que eu acho até interessante quando você fala, que é sempre assim, que hoje tudo dizem que a gente tem que fazer e a gente tem que fazer sozinho, né? Meditar é sozinho. Resolver as coisas é sozinho. Resolver as coisas do banco, você resolve sozinho com o seu aplicativo, né? A gente não foi percebendo que ao longo dos anos... o aplicativo do banco. É a gente que vai no aplicativo do banco. Se está com problema, a gente resolve. Se não consegue resolver, é a gente que entra no chat, não sei o que lá, num tempo antes, né? A gente ia para algum balcão, uma loja física, um lugar que alguém ia resolver isso pra gente. A gente ia perder algumas horas ali esperando, mas alguém resolveria isso pra gente, né? Mesma coisa com telefonia, mesma coisa com todas as outras coisas. E isso se sobrepõe a todas as outras tarefas que a gente já tem, né? Trabalhar, cuidar de casa, eventualmente cuidar da família, né? Para quem tem filhos, é casado, enfim. E aí, além de outras coisas que vão surgindo, né? Aí eu falo, vai se sobrepondo tudo isso, e como que fica o tempo de descanso, ou como fica o tempo de ócio, né? Só da gente ficar parado sem fazer nada. Não fazer nada também é bom. E aí também colocaram que o hobby, né? Você deu certo no hobby, você faz um crochê, você faz um... sei lá o que, né? Um slime. E aí, de repente, você precisa vender, isso precisa capitalizar, isso precisa rentabilizar. Aí você fala, caramba, não tem mais hobby, né? Então, tem outros fatores que a gente vai falando, caramba, a gente precisa encontrar esses lugares de respiro, né? E hoje essa cobrança excessiva, né? Porque é uma cobrança excessiva de todos os lados, né? Tem que se fazer tudo, tem que trabalhar tudo, não pode parar momento nenhum, tem que acordar cedo, acordar muito cedo para fazer um monte de coisa antes de começar a fazer as coisas, né? Então, você começa o banho gelado, é fazer a leitura, é fazer os teus momentos de relaxamento, cuidar das plantas, a corrida, Super Coffee depois. Super Coffee, Whey Protein. Para depois você começa seu dia, né? E aí, quando você começa seu dia, você pega ali, ainda tem a ansiedade de pegar ali o aplicativo e tu ainda vê que tem alguém que fez muito mais do que você naquela manhã. Né? E fala, meu Senhor Jesus, já tenho que intensificar mais. E a pessoa ainda tá te cobrando, ainda coloca ela, tá pago. Né? Então, assim, é literalmente essa vida agitada onde a gente não para momento nenhum. E é interessante porque chega uma hora que a gente se vê assim também, né? Que você precisa falar assim, opa, deixa eu frear. Eu fico pensando assim, por exemplo, o tanto que, né, eu desacelerei nos últimos meses, né? Logo assim, depois da pandemia, ali, né, nos últimos 2 anos que eu tenho desacelerado toda essa questão desse trabalho mais em excesso, de estar essa conexão, porque é essa cobrança o tempo todo. A gente tem hoje prontuário eletrônico, a gente tem as receitas digital, a gente tem essa série de coisas que você fica ali, faz tudo no celular, você faz tudo dentro de casa e parece que você não tem mais tempo de respiro, né? Porque parece que você tem que estar disponível o tempo todo, né? E isso vai gerando realmente essa sensação de urgência o tempo todo, essa sensação de urgência, que nem sempre é urgência. E que na maioria das vezes não é urgência, né? Então que a gente precisa desacelerar. E aí eu tenho visto justamente isso, né, ao longo dos anos e reavaliado, claro, também, esse desacelerar um pouco, de ficar um pouco, né, com a mente mais vazia, né? Não fazer nada, né? Não fazer nada também faz parte, né? Mas também não é aquele não fazer nada que o pessoal que está vivendo aí está dizendo que agora é não fazer nada mais nada, pedir demissão do trabalho e depois ficar pensando por que fez aquilo que não deveria ter feito, né? Tudo na medida, né? E eu acho que isso também, esse não fazer, essa falta de respiro, né? Primeiro que é um estresse constante, né? Acho que esses fatores da depressão aí, né? Tipo, o sono, a irregularidade do sono, da alimentação, a questão do estresse constante, não tem como a gente viver sem estresse no mundo que a gente vive, né? Tá dado, né? A realidade se impõe. Mas como que a gente maneja isso também, né? Como que a gente vai manejar tudo isso? Como que a gente encontra um tempo para fazer exercício físico? Como que a gente se alimenta bem né? Com pouco tempo que a gente tem? Porque essa questão das atividades, né, do dia a dia, eu estava lendo sobre né, a questão da ansiedade, né, porque a gente sabe que a ansiedade ela pode
vir com a depressão, mas ela também pode desencadear um quadro de depressão. Então, assim, essa questão da ansiedade, do ter que fazer alguma coisa o tempo todo, eu fico olhando que, às vezes, quando a pessoa fica parada, até mesmo, né, eu já me vi, né, dessa forma também, de estar parado e falar assim, nossa, mas eu não produzi nada, né? Então, assim, e aí você fala assim, nossa, mas será que eu produzi? Por exemplo, ontem eu estava assim, fiquei o dia, né, fazendo as coisas, fazendo no computador, escrevendo, colocando lá uma série de material, fazendo leitura, fazendo pesquisa, e quando chegou no final do dia, eu até falei assim, nossa, hoje eu não fiz nada. E depois eu recapitulei e falei assim, nossa, eu fiz muita coisa. Porque tem muita coisa que é intelectual, né, e que é aquele trabalho de leitura, de pesquisa, que parece que não foi para lugar nenhum, mas foi. Né? Então você olha assim, você fala assim, você produziu, né, um documento, mas a produção daquele documento exige uma série de etapas, mas aí existe essa cobrança que deveria ter feito mais, que colocou lá na agenda, que tinha que fazer. E aí vem a questão, sabe de quê? De uma palavra que eu acho muito legal, que fala muito hoje em dia, que é a questão das prioridades, né? E aí, as prioridades, né? Prioridades, elas não existem, né? Prioridade você tem uma, né? E você vai ter uma prioridade em determinado campo. Eu tenho uma prioridade na minha saúde. Eu tenho uma prioridade na questão da minha atividade física. Uma prioridade no meu trabalho. Então, colocam essas prioridades, parece que você tem que ter um monte de coisa para fazer e que tudo é prioridade. Como se a gente fosse uma empresa, né? A gente tudo é prioridade. E nem a empresa é assim também, não. Nem tudo é prioridade, não, né? Então, assim, a gente precisa filtrar bem tudo isso para poder não se ver, às vezes, envolvido em tudo isso. E tu sabe que fazer essa autorreflexão, nessa reflexão, autoanálise, né? Que é importante que nós, né? A maioria das pessoas acaba não fazendo, não se olhando e acaba também negando, às vezes, alguns sentimentos, algumas emoções. Isso é muito importante. E muitas vezes é necessário uma ajuda. Às vezes você está errando na mão em relação tô achando que isso daqui é um baita de um problema, e às vezes é reposicionado esse problema, né? É colocado de uma maneira mais assim, do tamanho que ele é, né? Se a gente não tem esse respiro, acho que fica difícil fazer essa autoanálise também, né? Também tem isso. Porque às vezes o problema vai ficando muito grande, vai criando aqueles monstros gigantes. O monstro, na verdade, é um bichinho de pelúcia. Exatamente, que é só, né, deixar de lado ali e falar. Que aí precisa ter esse respiro para ter... Porque é coisa do dia a dia, né? Às vezes tem coisa que é do dia a dia, né? Às vezes só você sabe, porque você frequenta lá em casa. Eu tinha uma goteira no banheiro que eu falei, vou entregar aí, vai. Entrega pro Cosmo. Uma hora. Vou entregar pro Cosmo. Uma hora vai resolver. Eu falo com os meus vizinhos, aí parou, vamos fazer uma obra. E é isso, assim, né? Acho que também tem que escolher. Você falou das prioridades, que é isso. Qual que é a minha prioridade? Não é me estressar com essa... Vou usar o outro banheiro. Deixa a goteira, deixa essa goteira, usa outro banheiro. O problema é a goteira do outro banheiro. Mas deixa eu falar para vocês. Nós estamos aqui nessa conversa e convidar vocês a compartilhar aí um comentário e, claro, você também se inscrever no nosso canal, que é importante para a gente seguir produzindo esses conteúdos, tá? Vai lá, clica aí, já aproveita esse momento aí e já se inscreve aí no canal, começa a seguir a gente e também aciona aí o sininho para você receber as atualizações, tá certo? Mas agora vou falar o seguinte, que às vezes essa questão da gente falar de não ter o respiro para identificar, né? Para identificar que está com um quadro assim, que às vezes está mais ansioso ou está mais deprimido. E aí, isso aí eu sempre falo, né, que eu vou voltar aqui, que o meio onde a gente convive, ele já fala isso pra gente, né? Então a gente precisa compreender para poder chegar a um cuidado, né, maior, né, a essa atenção maior. Porque sempre tem aquele colega de trabalho, aquele familiar que ele diz assim, fulano, eu acho que você não está muito legal, você está muito triste, né? Eu acho que, tá acontecendo alguma coisa.
né? Sempre tem alguém ali que fala aquela coisa. Ou sempre o outro que diz assim, calma, tu tá muito acelerado, né? Calma, que pensamento doido é esse, né? Então, assim, isso também é importante a gente escutar as pessoas. Que aí a gente vê que é fundamental que a gente tenha essa nova geração, que ela, né, se desprende, a geração Z, né? Na verdade, ela se desprende um pouco da questão da comunidade, do grupo, que eles falam que querem ficar mais em casa, trabalhar mais em casa, fazer tudo mais sozinho. E aí, né, que é a geração também que é mais adoecida, né, em relação à ansiedade e depressão. E aí a gente fala que é importante quando você está em grupo, porque a comunidade, o grupo, ele se protege e ele se cuida e ele observa, né, porque aí ele olha e fala assim, nossa, mas tem alguma coisa diferente em você. E o outro, o que é, né? E aí fala, não, acho que tu tá chorando, tá mais triste. Ou parece que tu tá mais agitado, mais eufórico, né? Então tá mais apático, tá mais parado. Tá mais parado. Então eu vou trazer aqui agora, né, que é importante a gente falar, né, dos sintomas, para que as pessoas possam também, né, ter esse olhar para si e falar assim, eu tô sentindo isso. Né, que a gente sempre sabe que tem a questão do sono, né, que é muito importante, que a pessoa às vezes ela tá com sono excessivo ou tá com sono de menos, então tem menos sono, então vai deitar e a cabeça fica girando, fica pensando numa coisa, noutra, não sei o que, aquela confusão que é aquele nevoeiro mental. Então que é importante ficar olhando, que às vezes está incomodado com algo que não sabe o que é. Sabe quando fala assim, nossa, tem uma coisa que está me incomodando, não sei o que é. Começa a fazer uma coisa e não termina, e parte para outra, e vai tentar fazer outro negócio, e vai parando, depois não lembra mais o que aconteceu. Então, essas questões, tentar resolver um monte de coisa ao mesmo tempo e não dar conta de tudo que está fazendo, né? Não conseguir ter essa concentração, né? Então, essa agitação, essa coisa de acordar mais cedo, né? E não conseguir ter esse descanso, estar com aquela mente sempre alerta. Então, isso são sinais, né, do quadro de ansiedade. E aí a gente começa a ter quadros de ansiedade também, que aí, né, quando não observado, não tratado, né, que não tem esse cuidado, né, que precisa ter, aí pode partir para um outro quadro, que aí são aquela sensação de que do coração de repente disparar, acelerado, né? Aquele medo, aquela sensação que alguma coisa vai acontecer, que é aquela angústia, que alguma coisa ruim vai acontecer, e aquilo causa um medo. Às vezes chega até a ter pode ter uma fobia social, e às vezes até, né, uma ansiedade quando ela chega no estágio maior, que a gente chama que é a síndrome do pânico, né? Então a pessoa tem um pânico e fica ali paralisada. Então ela fica paralisada. E claro, esses quadros, os quadros mais leves, a gente sabe que, né, as terapias, elas resolvem de uma forma muito boa, o quadro regride muito bem, então quanto mais a prática do exercício físico, né, a meditação, alimentação, tá com um grupo, regularizar o sono, tomar sol, ver pontos de estresse, né, então ver assim, o que é que realmente está acontecendo. E claro, identificar esses pontos de gatilho, porque às vezes esse ponto de gatilho, quando está num quadro de ansiedade, você não consegue pensar para poder solucionar. E quando você começa a refletir, consegue entender qual é esse ponto de gatilho, aí fica mais fácil de solucionar, que é essa goteira na tua cabeça. Exatamente, lá no teu banheiro. Nem me lembra, que ainda está lá para resolver. Mas você tocou 2 pontos aí. Você primeiro falou do sintoma, que eu acho que é isso. Acho que é importante eu sempre falo, né, nas reuniões, letramento. Esse letramento para as pessoas cada vez mais saberem como é que funciona, o que é, né? Porque às vezes a pessoa está, sei lá, com alguma alteração do sono, mas é alguma outra coisa. Às vezes um medicamento que está tomando, né? Está tomando muita cafeína num determinado horário, muda o horário ali. Mas 2 coisas que você falou, que é essa coisa da comunidade, né? Das pessoas em volta, né? Os amigos, familiares, colegas de trabalho, que às vezes ajudam a outra pessoa a identificar coisas nelas que ela não está conseguindo ver. Então, às vezes a pessoa está mais irritadiça, a pessoa está mais, sei lá, está mais distraída no trabalho, né?
E às vezes aquele colega chegar e falar, mas tá tudo bem, né? Tem uma conversa assim mais humanizada, né? Que eu acho que é o ponto. E uma das coisas que eu venho e a importância dessa comunidade, né? Que eu sempre falo que hoje em dia, nada contra, sou super a favor, pratico, mas tem muitas atividades que são individuais, né? E aí colocam mais uma vez para o indivíduo essa gestão para ele já está ansioso, ele já está depressivo, ele já está pensando nos boletos, ele já está pensando na dívida, ele já está pensando, entendeu? No fim do ano que vai ter matrícula, que vai aumentar não sei o que, tanto por cento. E aí você coloca mindfulness, meditação, que é tudo, é maravilhoso, mas ainda é uma atividade solitária, né? Às vezes buscar... Né? Pega teu aplicativo e você vai ter teu aplicativo de meditação, com a música, com não sei o que, e você fica lá. E aí, às vezes... De novo, solitário com a... Você com você mesmo, e que às vezes vai entrar em contato com esse seu pensamento, e às vezes o legal é você estar com os amigos, né? Às vezes, sei lá, tomar o que hoje em dia estão usando muito, mas que todo mundo sempre soube disso, que é o banho de floresta, né? Ficar na natureza, dar uma caminhada, sentar... Encontrar com alguém, bater papo, isso é fundamental. Aí tu falou dessa questão aí, né, do tá só, e a gente tá falando da cobrança. Tem uma coisa que é bem interessante também, que a gente acaba não se atentando, que existe tanta cobrança, que isso gera realmente, né, uma ansiedade, porque, né, de produzir, de fazer mais, de entregar mais, né, de estudar mais, que aí eu vou trazer um dado bem importante, que é a questão da medicação, mas da medicação que leva a esses quadros. Então a gente tem hoje, né, um uso, né, que chamam até de uso recreativo, de Ritalina, Venvance, que são esses medicamentos, né, os psicoestimuladores, para a pessoa poder ficar mais atento, mais alerta, produzir mais, ficar mais focado. Assim, mais focado. Só que age lá numa área do cérebro que ele é um gerador de mais ansiedade. E também, como vem né, a fórmula, né, uma fórmula das anfetaminas, então ele é uma anfetamina, esses medicamentos são anfetaminas, o que eles fazem? Também esses quadros que são coração disparado, essa sensação de agitação, alteração no sono, e eles também podem causar, né, está bem descrito já pela ciência, né, pelos estudos, eles podem causar também essas questões e levar a essa ansiedade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas medicações que a pessoa está tomando e ela acha que aquela agitação, aquilo que está acontecendo com ele é uma outra coisa, e aí está colocando um outro medicamento, está fazendo uma outra coisa que na verdade é retirar esse tipo de medicamento. E que se popularizou, que a pessoa está sobrepondo... Se popularizou essas questões para ser hiperprodutivo. Né? Então, assim, para você ser hiperprodutivo. E aí, são medicações muito específicas, a gente sabe que elas são específicas, principalmente, né, para TDAH, né, que é muito utilizado, né? Então, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, muito bem indicado. E aí, hoje... a gente tem essa questão que utiliza também estão utilizando de uma outra forma que não é a ideal. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento também a essas coisas. Tá? Então, convido vocês mais uma vez a se inscrever no nosso canal, tá? Compartilhar o seu comentário e, claro, compartilhar também com as pessoas esse nosso bate-papo aqui no Horizonte de Conversas, que é importante. Agora vamos falar aqui, sabe sobre o quê? Sobre o tratamento. Falar assim da importância, sabe, da terapia, e eu acho muito legal que hoje as pessoas falam mais livremente, né, de que está fazendo terapia, que está se cuidando, e que isso é importante, né? A gente ainda tem uma resistência grande, e a gente tem uma resistência grande principalmente ao psiquiatra, né? Acho que a terapia, a pessoa está tendo menos resistência, mas ao psiquiatra tem resistência. Ficou cool, né? Fazer terapia, né? E o psiquiatra talvez, né? O psiquiatra todo mundo parece uma doença, né? Parece que já é um atestado. Ele tem medo de receber esse atestado, né? De que tem ali um código ali de uma doença. E é importante, né? Quando se identifica, é importante essa avaliação e esse acompanhamento. E para as pessoas que eu vejo assim que tem essa resistência
de ir ao psicólogo, ao psiquiatra, procurar uma ajuda médica, né? Então, a mulher no ginecologista, o homem no urologista, no médico de família, no clínico geral, né? No cardiologista que já acompanha ele há tempos, ou, né, que vai começar o acompanhamento, de repente, aquela questão cardíaca. E aí buscar, porque a gente sabe que, né, as pessoas, os profissionais hoje estão bem qualificados para poder iniciar o tratamento, para poder fazer essa orientação. Então, deixar claro essa sensação desse estado emocional, compartilhar ali um pouco, né, às vezes, do que está incomodando e que está levando a tudo isso. Então, é importante falar, né, e é importante buscar essa ajuda com o profissional. A gente sabe que os profissionais, tanto psicólogo como psiquiatra, são pessoas que, né, extremamente capacitadas para poder ajudar nesse cuidado, mas nós temos também os outros profissionais também que podem ajudar. E claro, né, que quando você falou, né, a gente fala de letramento, que é esse aprendizado, né, que levar também esse conhecimento para outras áreas, né, também porque ali, né, às vezes é uma dor que está se cuidando ali na fisioterapia, no exercício de fisioterapia, às vezes essa dor tem uma ordem emocional, né, e que a gente sabe que o emocional, ele perpassa tudo, né? Uhum, então, assim, então é uma dor que o pessoal fala assim, mas é emocional, e trata e passa. E às vezes está ali naquela fisioterapia, tratando, e aí uma equipe de fisioterapia que também compreenda, né? Não que não compreenda, mas que tenha também para poder ter esse olhar direcionado para o emocional. Que precisa desse olhar, né? Que precisa... O educador físico, né, que precisa, né, também a gente precisa trabalhar junto para ter esse olhar, porque a gente sabe que a atividade física libera um monte de hormônio lá, da satisfação, do prazer, né, que traz, né, essa que coisa boa no emocional, né? Libera endorfina, né, libera serotonina, libera todos esses hormônios que são hormônios da felicidade, do prazer, da emoção, da alegria. Importante também entender e compreender, né, esses quadros também para poder ali alinhar, que às vezes precisa de um outro acompanhamento, né, seja acompanhamento médico, acompanhamento com psicólogo, e fazer esse acompanhamento em conjunto. Então, e isso que você falou da visão, acho que é bem legal, porque assim, eu acho que a sociedade brasileira tem avançado muito no debate, isso é muito bom, mas acho que a gente ainda precisa... Tem uns gargalos, umas coisas aí que tem que ser resolvida, né? Mas essa coisa da visão, você falou dos profissionais de saúde, né? É muito legal também que as pessoas, né, empresas, né, os gestores, as chefias, diretorias, também tenham esse conhecimento para que possam, né, não só identificar, mas também compreender que é uma questão mais complexa do que a gente imagina, né? Então, às vezes, as empresas não têm um bom manejo dessas questões, né? Então, a gente vê um adoecimento, depressão, ansiedade, às vezes um quadro de burnout, que aí aumenta, né, o absenteísmo, né, nas empresas, que eu acho que a gente precisa, né? Por um lado, pedem produtividade, por outro, parece que querem produzir ao ponto de que a pessoa chega no esgotamento, né? E aí a gente pensa, se até os ratos de laboratório, numa hora lá, eles param, automaticamente eles cansam e param. Então, né, é preciso um olhar mais humanizado, talvez, além de, né, de todo esse conhecimento, para quem está nessa comunidade, sejam eles os gestores, sejam eles as pessoas que estão abaixo dos gestores, né? Os colegas de trabalho, amigos. Inclusive, a gente tem trabalhado bastante a respeito disso, né? Tem levado para as empresas isso, né? Dessa gestão, né, do emocional dentro da empresa, né? A gente tem um programa, né, de gerenciamento, né, do estado emocional, né, no trabalho, bem-estar, né, no trabalho, que tem até uma norma, né, regulamentadora, que é a número 1, que fala que agora as empresas, a partir de maio, né, as empresas com mais de 100 funcionários, elas têm que ter um setor para poder tratar isso e para poder, né, ir ali ver como é que está fazendo e fazer, né, encontros ali para que as pessoas possam compreender seu estado emocional e, claro, também trazer os gestores para que eles, né, trabalhem. A gente tem feito esse
né, esse trabalho, a gente tem um programa, né, um programa de gestão da emoção no trabalho. Inclusive, né, para quem precisa ir para a sua empresa, a gente tem, e é só entrar em contato conosco, deixa aí, né, a sua mensagem, entre em contato, a gente vai deixar nosso contato aqui também, para que possa implementar, que é importante implementar. Nas empresas, né? A gente sabe que empresas que têm uma preocupação com essa gestão da emoção no trabalho, né, elas têm melhores resultados, né? Elas têm equipes que têm uma performance melhor, né? Então, assim, por quê? Porque tá no trabalho, que é onde se passa muito tempo. Muito tempo. As pessoas encontram, se relacionam a ponto de casar. Então, né? Então, assim, eu sempre penso nisso. Então, assim, como que a gente deixa, né? Por um lado gera esse fator positivo, mas por outro é uma causa de adoecimento para muita gente. Então passa muito tempo e aí as empresas que têm esse olhar, né, muda completamente, porque quando se acredita, é claro que salário é importante, né, porque, né, ter esse equilíbrio financeiro é importante. Saúde financeira é importante. Saúde financeira é importantíssimo. Mas ter esse bem-estar emocional dentro da empresa faz muita diferença também. E a gente vê isso de pessoas que trabalham em lugares que são distantes da casa e ele fala assim, não, eu não troco por um outro setor porque aquele lá ele me completa. Sim, sim. São as pessoas, o tipo de trabalho, a flexibilidade, né, a compreensão, as metas, né? Então, assim, dentro da empresa. E aí a gente não está falando aqui de que tem que deixar fazer do jeito que é, né? Cada um do seu jeito, longe da gente fazer isso, mas é com que as pessoas compreendam, né, o seu papel e o seu estado emocional e essa comunidade que se forma no trabalho, né? E os gestores também compreender esse processo e que faz muita diferença e isso é indiscutível, né? Sim, sim. Empresas que têm essa gestão da emoção, né, e traz esse bem-estar no trabalho, elas performam muito melhor do que outras que não têm, né? Tem redução de turnover, né? Então, assim, as pessoas que entram, que saem, aquela coisa toda, e a empresa tem que essa rotatividade diminui, né? Diminui. O absenteísmo, né? Então, assim, os números também, às vezes, de atestados, né? Por adoecimento, né? Porque quando a gente fala de absenteísmo pode ser porque a pessoa está ruim, não consegue sair de casa, e outros porque realmente a pessoa não tem satisfação de sair de casa, né? E tem o absenteísmo porque a pessoa está adoecida, né? E aí o trabalho, ele tem esse papel também de auxiliar, né? E claro, para quem precisar, a gente tem um programa desenhado, né, para implementar dentro das empresas. Nessa questão de ansiedade, depressão, a gente está vendo muito que, né, em 2025 o novo luxo é ficar offline, né? Então, assim, a gente está vendo que as pessoas já estão sentindo tanto isso que elas já estão querendo ficar mais na delas mesmo, né? Não estou falando que a gente tem que pegar uma casa no campo e se isolar, mas as pessoas estão sentindo isso. Que eu acho que um dos fatores também são as redes sociais, né? Então a gente vê que primeiro que é uma coisa que está ali à mão. E segundo que é uma coisa que está a todo momento as pessoas estão sendo comparadas com elas e com o mundo inteiro. Aí eu fico pensando, cara, essa geração Z, como é que do tanto que ela se compara, né? Porque a pessoa que está no Brasil, a menina, adolescente, se compara com a outra que está lá não sei aonde, nos Estados Unidos, no Japão, enfim. E aí eu fico pensando, como também fazer esse manejo das redes sociais. Eu confesso que é um pouco difícil para mim. Tem horas que eu mexo mais, tem horas que eu tento dar uma segurada, mas é uma coisa que a gente também vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque não dá pra gente viver tem até um termo, né, que foi o brain rot, né, que é o cérebro apodrecido, né? Não dá pra gente ficar mercê de um adoecimento que a gente, né, de uma coisa que a gente sabe que está fazendo mal pra gente. E, né, que a gente consegue controlar, né? Exatamente. Ou não, né? Ou não, porque tudo isso é desenhado para
né, para poder fazer com que a gente não desconecte, né? Fique mais, feeds Fique mais eternos. e mais. Então assim, então a gente tem que pensar. Então essa questão da rede social, né, tem um impacto gigantesco. Tem até CID já, né? Então tem um adoecimento, tem depressão relacionada à rede social, né? Então a gente já tem, né, causas de adoecimento mental por conta da rede social, por conta da internet. Então isso, né, é uma discussão que a gente tem no mundo inteiro, né? Ao ponto já de sair agora a lei, até saiu a lei aqui, né, no Brasil, de não poder entrar nas escolas não terem mais celular, né? Uhum. Que é importantíssimo. Tu sabe que a Dinamarca é um grande exemplo de ensino, Sim. né? No mundo sempre foi número 1 e de repente ela começou a ver que o ensino dela, que o número lá, né? Que os resultados dos alunos começaram a cair. E aí, num dos levantamentos que eles fizeram, eles viram que foi o papel do celular e das redes sociais, né? De toda essa tecnologia dentro de sala de aula. E aí eles retiraram. Então eles falaram, não vai ter mais. Não tem mais celular na sala de aula, o tablet vai usar só quando for realmente necessário. A sala de computação agora ela tem regras. E aí essa parte tudo foi retirada. E aí eles conseguiram ver que os números começaram a melhorar. Uhum. Então foi a partir, na verdade, desses estudos, desse levantamento da Dinamarca, que o mundo começou a olhar assim, o quanto essa rede social, né, essa tecnologia, ela é prejudicial para a socialização, para a interação e para o aprendizado. Então a gente tem essa questão aí. Agora, já chegando mais ao final, eu quero só pedir, na verdade, um momento para poder falar como é que a gente cuida, né? Porque a gente precisa... Exato. Né, a gente está conversando aqui, falando dos casos, mas a gente precisa também ter esse olhar para esse cuidado. Diz aí, doutor, como é que a gente cuida? Então, eu vou falar como é que a gente cuida, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar. E identificar, geralmente, está ali dentro de casa, está ali no teu trabalho, está ali com teus amigos, que eles começam a te dizer, olha, tem alguma coisa errada. E aí você ter esse olhar e diminuir essa resistência, que as pessoas são muito resistentes em aceitar, às vezes, esses comentários, né, essas falas, né, e essas observações. Então, observa, escuta e fala, eu vou observar direitinho e pensa lá direitinho e ver o que você está sentindo, esses sintomas. Então, assim, esse é o primeiro ponto, é identificar. A outra, como é que a gente trata? A gente trata de várias formas. Claro que vai depender de cada caso, casos mais leves, né? Então, às vezes a terapia, né? Os tratamentos mais leves, às vezes nem é necessário medicação, então mudanças de hábitos mesmo, né? Então, assim, essas mudanças elas fazem muita diferença e a gente sabe que funciona, né? Então, assim, até a própria questão dessa integração com a natureza, já tem estudos que mostram, né? A atividade física, se integrar com a natureza. Exposição ao sol. Né? Exposição ao sol, se relacionar com grupos, diminuir atividades para melhorar o sono. Uhum. Então, rotina de sono, né, em quadros mais leves ajuda, né? Isso também em quadros mais graves também, mas quadros mais graves, como é que faz? Aí a gente tem que pensar realmente na psicologia, né, no acompanhamento com o psicólogo e, claro, na terapia, né, medicamentosa também, que medicamento ajuda. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender, né, e a gente tem essa questão dessa falta de compreensão, às vezes, que se consegue fazer sozinho. Não consegue, principalmente quadros mais graves. Principalmente porque há um desarranjo ali no cérebro. Químico, então, né? Um desarranjo químico. Uhum. Então, aqueles neurohormônios ali, todas aquelas substâncias, elas estão desajustadas. E para reorganizar, você precisa de quê? Medicação, que ela vai ajustando e colocando cada coisa no seu lugar. Vai existir pessoas que vai conseguir fazer a medicação por um período e depois sair da medicação e voltar sem precisar de medicação mais. Uhum. Vão existir casos que vão precisar de medicação para a vida toda. E falo para você, não tem problema nenhum quanto a isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, tomar a medicação para a vida toda, toma. É tipo remédio para pressão, tem que tomar, toma para a vida toda. E a medicação também, aí, para causa de ansiedade, depressão, é importante. Então, uma boa rotina de sono, né, o distanciamento de fatores de estresse,
né? Esse contato com a natureza, socialização é fundamental, né? Rotina, então o horário de tomar café, de acordar, né? O horário de trabalhar, o horário de almoçar, o horário de lanchar, o horário de ver televisão, o horário de dormir, tudo isso é importante. Então essa rotina também ela é importante para fazer esse cuidado, para ajudar nessa melhoria. E nos casos mais graves, terapia, medicação, que faz muita diferença. E da medicação acho que é bom falar também, que eu já vi vários... pessoas próximas, né? Não vamos citar nome, mas assim, pessoas próximas que de repente param o tratamento no meio, né? E aí, né? Enfim, se é uma medicação que claro, é química, para o cérebro, automaticamente é um fator problemático muito grande, né? É muito comum a questão da medicação, da continuidade, ou quando a pessoa para. O que é fundamental que eu falo é volta ao médico. Volta no médico para poder ver como é que vai se dar. Porque é muito comum as pessoas, às vezes, começarem a medicação, faz uma única consulta e depois vai renovando aquela receita com uma pessoa aqui, com outro ali, com não sei o que lá, com aquela coisa toda, e não volta no médico para poder continuar o acompanhamento. Então, assim, não está fazendo acompanhamento nenhum. Então, é importante. De repente, para de uma hora para outra. E existem medicamentos que é possível parar de uma hora para outra. Mas a grande maioria não dá para fazer isso. Você precisa fazer uma redução gradual. Que é o tal do desmame. Que é o tal do desmame. E essa redução gradual, esse desmame, e ele precisa ser acompanhado. Por quê? Porque se os sintomas continuarem, você tem que retomar as doses, ou às vezes ajustar a medicação, ou ajustar esse desmame. E tem duas coisas aí, né? Porque acontece que a pessoa melhora, porque é isso que eu já vi, né? Nos quadros de pessoas. Melhora, fala, tô ótimo. Parei. Não Parou. Precisa, porque acho que é o antibiótico, né? Que o médico fala... E fala, 4 dias, pronto, melhorei no terceiro, acabou. Não vou viciar com isso não. Exatamente, não vou precisar mais. E não quero viciar. Não tem viciar. E aí é um problemão, né? E aí é um problemão mesmo. Então assim, o acompanhamento ele é fundamental. Então vão ter pessoas que vai ter um acompanhamento no mínimo 6 meses, né? Então assim, começou ali, acompanha 6 meses, quem precisa mais, acompanha ali 1 ano. E aí depois, conforme for, ali 1, 2 vezes por ano para poder fazer o acompanhamento. Mas é importante essa avaliação, é importante não parar a medicação por conta própria. E é importante também, acho que é bom falar isso, né? Porque às vezes a pessoa não se ajusta ou aquela dose ou aquele medicamento, né? Ou porque tem aqueles, como é que é o nome? Aqueles... quando o sono à noite, né? Que a pessoa tem muito pesadelos, né? E aí... a pessoa fala, não, vou parar com isso daqui porque isso aqui não está me fazendo bem, estou ficando muito agitado. E aí você fala, olha, tem outros medicamentos, tem outras dosagens. Quando tem algum tipo de reação com a medicação, porque pode ter uma reação com a medicação, né? Então, às vezes, a medicação... E até chegar nesse ponto ali para cada pessoa, pode levar um tempo. Né? E aí, às vezes, precisa mudar de medicação, né? Então, assim... a maioria das medicações, quando a pessoa começa a tomar, dá bem, dá tudo certo, aquela coisa toda. E aí, mas sentiu alguma reação, volta no profissional para poder fazer o ajuste. Fala, não me dei bem, acho que essa medicação, ou aconteceu isso, aquilo outro, para poder fazer esse ajuste dessa medicação, ou às vezes trocar a medicação. O importante é fazer o acompanhamento. Porque às vezes a pessoa tem uma reação, fala, nunca mais eu vou tomar mais esses remédios, tá vendo? Esse remédio é tudo ruim, vicia e ainda faz mal. Né? Então, assim, é importante, teve algum tipo de reação, volta lá no médico, faz o ajuste da medicação, ou se for necessário, troca a medicação para poder ficar bem. Porque o importante é que fique bem. O importante é que as pessoas tenham qualidade de vida, tenham uma boa gestão da emoção, consigam entender o que está acontecendo, né? Consigam entender como é que faz para poder controlar. Né? Então, essa que eu estava falando, até essa questão de mudanças comportamentais, né? Às vezes tem uns gatilhos, se distanciar daquele gatilho, né? Então às vezes tem aquele momento que fala, nossa, vem de repente, aprender técnicas de relaxamento, que é importante, técnicas de respiração. Então tudo isso auxilia nesse cuidado. E é possível, né? A gente vê que quem cuida, quem trata, fica bem. É possível ficar bem. E é importante
ter esse cuidado, ter esse tratamento, ter esse acompanhamento, entendeu? E não ficar também, às vezes, escutando que tem muita gente que não sabe de nada e fica falando um monte de coisa que não resolve nada. E tem também um monte de teste de coisa que tá lá no TikTok, no Instagram, não sei o que, nas redes sociais, e as pessoas começam a seguir e acham que aquilo ali vai resolver. Não é, e hoje a gente já tem o chat GPT, que as pessoas conversam, que o chat GPT tá virando o psicólogo das pessoas, e aí também não substitui esse acompanhamento com profissionais especializados, né? O profissional médico, o profissional da psicologia. Então, é importante estar acompanhando com esses psicólogos. E é criar essa relação com esses profissionais, né? Você falou com médico, psiquiatra, com psicólogo, criar essa relação. É importante criar, né, um vínculo. Para que possa falar desses sintomas que estão sentindo, né? Faz muita diferença. Estamos chegando aqui no final. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí no canal para a gente continuar fazendo esses nossos vídeos e a gente poder trazer essas informações, sempre baseado na ciência, tá? Que não tem achismo não, tá bom? Então a gente tá com base na ciência. É isso que a gente precisa, dessa informação de qualidade diante de tantos fake news por aí. Não, né? Fake news. Então aqui não. Aqui a gente traz informação baseada em evidência e baseada, claro, na ciência. Já compartilha e já começa a seguir, que é importantíssimo também para a gente continuar aqui mostrando. Deixa aí seu comentário, tá? Conta aí como é que tá essa sua saúde mental, para a gente saber. Luiz, deixa aí tua mensagem final, hein? Você que tá relaxado, tá tranquilo. Tô tranquilo, voltando de férias. Voltando de férias, olha aí. Então, que eu acho que é importante a gente se cuidar, né? Eu acho que é essa forma unificada, holística de se cuidar, né? Corpo são, mente são, aquela coisa, né? Não está conseguindo todo aquele tempo para ir na academia, dá uma caminhada, vai dar uma volta num parque que tiver perto, num lugar que tiver uma incidência solar maior, né, para pegar o sol, com proteção solar, se for muito forte. Criar esses vínculos com amigos. E aí é se cuidar, né? Eu acho que o importante é cuidar de mim, cuidar da comunidade, ali, de quem está próximo, olhar, conversar. Enfim, tá próximo, né? Acho que o tempo está pedindo isso. Isso é fundamental. A gente precisa se aquilombar, né? É isso. Precisa se aquilombar, né? Precisa estar todo mundo cada vez mais junto, né? Num tempo onde todo mundo está mais distante. E é isso, gente. Isso aqui é o Horizonte de Conversas, que é o nosso videocast que traz sempre conversas inspiradoras e pessoas que trazem sempre algo que vai contribuir, tenho certeza, no seu dia a dia, trazer boas reflexões. Se inscreva no canal, compartilhe, acompanhe a gente aí também nas outras redes. Horizonte de Conversas. Até a próxima!